Seja muito bem-vindo, faminto! Muito boa noite! Então agora a gente está começando, né, a esquentar os tambores toda segunda-feira, fazendo live. Lembrando, esse canal aqui, faminto, é um canal para você, dono de delivery, dono de restaurante, que quer aí vender 3 vezes mais. Às vezes 3 vezes mais, 2 vezes mais, você quer vender mais, faminto. Mas aqui a nossa proposta é vender 3 vezes mais sem depender de aplicativo. E é para isso que a gente está aqui de segunda-feira. Tem conteúdo no YouTube, a gente faz essa troca aqui, posta os conteúdos aqui também no canal. Então tudo relacionado a como que você faz, dono de delivery, dono de restaurante, independente do delivery ou restaurante que você tenha, tá, faminto? Eu gosto de reforçar isso porque, ó, se você vende bolo no pote, brigadeiro, sobremesas no geral, né? Geralmente sobremesa tem um ticket mais baixo. Então se você vende sobremesa, se você vende lanches, pastel, pizza, geralmente tem um ticket mais elevado, não importa. Então aqui o que a gente compartilha é para você vender 3 vezes mais. Então muito boa noite aqui, ó, Dinarte entrando, Patrícia também, muito boa noite. E vamos lá, hoje a nossa live ela é bem especial. Para você que já entrou, compartilha essa live com outro faminto, né? Esse conteúdo que a gente traz aqui, ele é uma pérola dentro do mar, né? Uma pérola dentro do mar. Por quê? Porque essa pérola tem tanta coisa bacana aqui dentro, nesse tesouro aqui que a gente compartilha, que você, ao aplicar aí no seu delivery, ao aplicar aí no seu restaurante, você já sente a diferença, faminto. Cada uma das lives que a gente traz aqui tem bate-papo, tem reflexão, mas tem conteúdo prático para você pegar, sair daqui e aplicar, para ver, sentir o resultado na prática. Inclusive tem uma coisa que eu sempre coloco, que é: não adianta nada você acompanhar as lives, acompanhar os vídeos e não colocar na prática. É a prática que vai trazer diferença, é a prática que vai trazer resultado. Então eu foco muito nessa questão da prática, de você pegar o que a gente compartilha aqui e aplicar no seu delivery, no seu restaurante e sentir a diferença. Isso que é importante. Legal, faminto? E o tema de hoje tá muito bacana, eu gosto muito dele particularmente. A gente vai falar sobre como você encanta o seu cliente aí no seu delivery. Então, para você que chegou, a Aline chegou aqui, compartilha essa live com outro faminto. Para você que já está aqui, faminto, qual a importância de você encantar o seu cliente? Por que é tão importante você encantar? Por que é tão importante você surpreender o seu cliente? Acho que antes de falar sobre encantar o cliente, é importante a gente entender a importância disso. Legal? E ó, uma das coisas que, se você já tiver alguma dúvida, coloca aqui, a gente faz esse bate-papo, esse canal aberto aqui, tá? Mas uma das coisas que eu gosto de trazer, sempre, reforçar essa ideia, é de que a gente, óbvio que a gente quer crescer com o nosso delivery, quer crescer com o nosso restaurante. Só que a gente tem uma ideia de que para crescer com o nosso delivery, para crescer com o nosso restaurante, a gente precisa sempre correr atrás loucamente de novos clientes. Nossa, eu preciso de novos clientes, preciso de novos clientes. Precisa, sim, óbvio, né? Um delivery, um empreendimento, qualquer um que seja, prestador de serviço, vendedor de produto, vai precisar sempre de novos clientes, sem dúvida. Mas no nosso ramo aqui, para quem trabalha com delivery e restaurante, o nosso nicho, ele tem uma particularidade, faminto. E essa particularidade é o seguinte: a gente precisa sim de novos clientes, mas eu diria que muito mais importante do que os novos clientes são os nossos clientes recorrentes. Por quê? Pensa assim comigo, ó. A gente atua, né, vende num determinado bairro, numa determinada ali, região. A gente atua nessa região. E essa região, você não vai trabalhar ali com 15, 20 quilômetros de raio de distância. Você não vai conseguir fazer essas entregas. Então, se você tem aí o seu ponto físico, ou se você trabalha com delivery na sua casa, significa que você tem uma limitação espacial, uma limitação geográfica para você conseguir fazer as suas vendas. Então você vai conseguir fazer as suas vendas dentro desse limite, dessa região que você mora, que você atua. Legal? E por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa região existe uma quantidade limitada de pessoas. Não tem pessoa infinita ali. E aí, se você conquista, se o seu foco é sempre conquistar novos clientes,
vai chegar um momento que nem tem mais cliente, assim, vendo a longo prazo, né? Não vai ter mais cliente para você conquistar, você já conversou com todo mundo ali na região. Agora, se você fideliza o seu cliente, essa pessoa, ela sempre vai ter fome, faminto, sempre vai ter fome. A gente gosta de comer coisas diferentes. Quantas vezes você faz um pedido diferente, né, para comer alguma coisa diferente aí na sua casa ao longo da semana? Em torno, em média, de umas 2, 3 vezes. Tem pessoas que pedem mais, fazem mais pedidos ao longo da semana para comer fora. Comer fora, quando eu falo, é fazer o pedido e o pedido chegar, né? Não precisa necessariamente sair de casa e ir para o lugar. Então as pessoas têm esse hábito. E aí, uma vez que você fideliza esse cliente, você tem contato com esse cliente, ele passa a comprar de você com recorrência. E aí você não precisa ficar gastando mais dinheiro para você conquistar esse cliente, para você ganhar esse cliente. Não, esse cliente já é seu, você está trabalhando com ele. Tá? Agora você pode focar em outros clientes. Então, você fidelizar um cliente é mais barato. Quando você tem um cliente fidelizado, ele é mais barato, ele compra com recorrência, ele te traz um caixa maior a longo prazo e você começa a ter previsibilidade do seu negócio. Olha a importância da fidelização de cliente. E aí, para a gente fidelizar o nosso cliente, são vários os fatores que a gente pode abordar e um desses fatores que a gente vai abordar hoje, que é encantar o cliente. Para você fidelizar o cliente, necessariamente você precisa encantar o seu cliente. E quando eu falo encantar o cliente, o que eu quero dizer com isso, Fabito? Encantar o cliente é fazer o quê? Uma mágica ali com ele, né? Não é nada disso. Encantar o cliente significa você, como delivery, como restaurante, ocupar um espaço dentro da memória desse cliente. Ele precisa lembrar de você. Então, independente do que você vende aí, ó, a Patrícia Santana que entrou, eu não sei o que ela vende, né? Ela entrou com o perfil pessoal. O Dinarte também não. Mas vamos supor que você venda aí comida japonesa. Eu vou chutar um nicho aqui. Que você venda comida japonesa, Faminto. Se você vende comida japonesa, quando eu pensar em comer, porque tem dias que eu quero comer comida japonesa, né? A pessoa quer comer comida japonesa. Quando ela pensar em comida japonesa, ela tem que conectar automático a vontade dela de comer comida japonesa com o seu delivery, uma vez que você vende esse produto. Quer um exemplo disso na prática? Vamos fazer o seguinte exercício aqui agora. Pensa em um refrigerante. Pensa num refrigerante qualquer aí. Aí, geralmente, o refrigerante que você vai pensar é a marca líder de mercado. Qual refrigerante é esse? Coca-Cola. Então, pensa em um refrigerante, você vai associar refrigerante a Coca-Cola. Automático. E aí você precisa trabalhar essa parte de memória, né, para o cliente lembrar do seu delivery. Aí também. Isso é possível? É completamente possível, é o que a gente vai ver hoje. Como que você faz isso? Encantando o seu cliente. Ele precisa lembrar de você com frequência, tá? E quando eu falo também sobre lembrar, né, lembrar com frequência, significa que você tem que, para ele lembrar, para você encantar ele precisa você precisa despertar nele um certo interesse, uma curiosidade. Você precisa surpreender ele de alguma forma, tá, Faminto? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para você, que aconteceu comigo, inclusive, que eu queria compartilhar para você entender um pouquinho disso que eu tô trazendo. Que é o seguinte, eu não tinha o hábito de comer comida japonesa, né? Então, tem uma época lá da minha vida, eu peguei inclusive o exemplo aqui de comida japonesa, que eu não tinha o hábito de comer comida japonesa. Então, os meus amigos lá na época de faculdade, a galera curtia comida japonesa doidado e eu ia sempre pra pizza ou pro lanche. E aí, num dado dia, né, um belo dia ali, o pessoal me convenceu, falou, não, vai lá, Bruno, tem batata também, tem carne, vai lá que você vai curtir. Pelo menos experimenta, né? Falei, beleza, vamos lá comer esse negócio cru aí, esses peixes cru. E aí fui com a galera lá pro rodízio japonês. E o que aconteceu nesse rodízio japonês? O tratamento do pessoal que trabalhava lá foi absurdo. Então, olha o espaço na memória que eles ocuparam. Eu lembro exatamente como que aconteceu. Por quê? Eu cheguei lá no restaurante
E aí uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Eu peguei o cardápio lá, era rodízio japonês. Quando eu peguei o cardápio, pra você, né, que conhece, quando você pega o cardápio de um rodízio japonês, principalmente para quem nunca comeu nada daquilo, você começa a ler os nomes, aquilo não faz sentido. Você começa a ler um monte de nome lá, você não entende nada do que é aquela comida, você não sabe nem pedir, porque aquilo não faz muito sentido para você. E aí, quando eu falo que aquele rodízio específico gravou na minha memória, foi porque o garçom, ele chegou, ele ficou lá do meu lado e ele explicou praticamente item por item. Ah, esse item ele funciona assim, assim, assim. Aí tem o corte de salmão que vai em cima, é enroladinho. Eu não sei nem os nomes das coisas, mas eu lembro de todo o tratamento, de todo o carinho que o serviço daquele rodízio específico eles tiveram comigo. Então, olha só o tratamento que eles trouxeram para ganhar um cliente, para ganhar confiança, para encantar um novo cliente, porque eu estava chegando lá e estava perdido, tá? E eu peguei exatamente esse exemplo de um restaurante japonês, porque agora... Faz quanto tempo, amor, que a gente foi no restaurante japonês? 15 dias. Faz 15 dias que a gente foi num restaurante japonês, aqui próximo, com meu pai, com o mozão e tudo mais. E aí, também era um rodízio, e agora eu já conhecia um pouco mais, né? Só que o tratamento dessa galera, desse rodízio, foi completamente diferente. A gente mal chegou, mal sentou na mesa e eles começaram a trazer um monte de coisa que eu também nem conhecia, tinha muita coisa que eu não conhecia, mas eles nem se deram ao trabalho de explicar o que era cada uma das coisas. Poxa, tava gostoso? Tava saboroso? Tava, não vou ser injusto, tava muito bom. Só que vai chegando um monte de coisa e eles não introduziram, é uma experiência. Quando o seu cliente pedir do seu delivery, pedir do seu restaurante, óbvio que ele está com fome, óbvio que ele quer matar a fome, mas ele quer ter uma experiência diferente também, faminto. Ele também quer sair da rotina dele, ele quer comer alguma coisa diferente e você precisa proporcionar essa experiência para ele. Você tem esse papel, esse dever. E assim, se você quiser encantar, se você quiser realmente fazer diferente de tudo que fazem aí. Então, esse exemplo que eu trouxe para você do restaurante japonês, para mim é antítese, assim, né? É o yin e yang, são as duas faces da moeda. Então, um tratamento super bacana, onde eu não esqueço do rodízio que eu comi, e um outro tratamento bem meia boca, mas eu também não esqueço. Então, quando eu falo que você precisa gravar um espaço na memória aí do seu cliente, você pode gravar esse espaço tanto para mal quanto para bem. Se você proporciona para ele uma experiência ruim, se você deixa a desejar em algum ponto, com certeza esse cliente ele vai lembrar de você por conta desse ponto ruim aí, ó. Carol Brito chegando agora, muito bem-vinda, Carol. Daniela também, muito bem-vindo. Então, ele vai lembrar de você exatamente por esses pontos. Quer fazer um outro teste? Ó, Carva, Igor, não sei, chegou também, muito boa noite, Igor. Quer fazer um outro teste de como a gente lembra dessas coisas e como isso faz diferença? Pensa aí, faminto, em alguma festa que você foi em algum momento e aí você tem certeza, você lembra, né, que naquela festa, nossa, não tinha nada naquele buffet. Você foi num aniversário, você foi num casamento, né, e não tinha nada naquele buffet, você passou fome, não conseguiu comer. Você vai lembrar desse casamento. E por que eu tô falando de casamento aqui também? Teve um casamento que a gente foi, né, de uma parente próxima aqui, tava tudo gostoso, tudo mais. Só que o que a gente lembra do casamento? A gente lembra de quando a gente foi no casamento lá, aconteceu alguma coisa com a noiva, que ela teve que ir embora mais cedo e não cortar o bolo. O que eu lembro é que não cortaram o bolo. Então, oi, amor? E levaram o bolo embora. Levaram o bolo embora e não cortaram o bolo. Então, a gente lembra dessas coisas, faminto, e o seu cliente vai lembrar disso também. Então, pega essas dicas, né? Esses espaços, essas chances que você tem de promover um espaço, uma experiência para ele e usa isso ao seu favor. É disso que a gente está falando aqui, legal? E aí, dentro de todo esse contexto que eu coloquei aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta para você refletir e para você escrever também. E a pergunta é o seguinte, ó. Qual a impressão que você provoca aí nos seus clientes? Né? Seja muito sincero respondendo essa pergunta. Tenta se colocar no lugar do seu cliente e responde ela.
Qual a impressão que você traz para o seu cliente? Qual a impressão que o seu cliente tem de você quando ele faz um pedido pela primeira vez ou quando já é um cliente que faz um pedido recorrente? Qual a impressão esse cliente tem? E outra, dá para melhorar essa impressão? Se já é uma impressão boa, poxa, eu causo uma boa impressão, eu tenho uma boa apresentação e tudo mais, dá para melhorar isso? E aí a gente entra num segundo ponto, que é o seguinte: se eu já sei que encantar, que surpreender o meu cliente é extremamente importante, já sei disso, poxa, fez sentido, porque se eu surpreendo o meu cliente, eu consigo ocupar um espaço dentro da memória dele, e aí ocupando o espaço dentro da memória dele, quando ele for fazer um pedido no delivery, ele vai lembrar do meu delivery, e aí, consequentemente, com o passar do tempo aí, eu vou conseguir fidelizar esse cliente. Olha só a linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui. Legal? Então, a gente viu que encantar é importante. Agora vem uma outra pergunta. Como eu faço isso? Como eu encanto, né? Como eu encanto esses clientes? Como que eu surpreendo esses clientes? E para responder essa pergunta, Faminto, a gente vai passar por alguns pontos que você pode aí promover, né? Que você pode encantar o seu cliente, que você pode inclusive colocar na prática aí no seu delivery já, desde já. Mas eu te devolvo essa pergunta da seguinte forma: quando você quer encantar ou quando você quer surpreender uma pessoa de que você gosta, o que você faz? Então vamos supor, você é casado, você quer surpreender a sua mãe, o seu pai, o seu noivo, o seu namorado, sua namorada. Como que você faz para surpreender essa pessoa, para encantar essa pessoa? Geralmente, eu já vou dar a resposta, tá, Fabito? Mas se quiser já comenta aqui também. Mas geralmente, o que a gente faz para encantar ou surpreender essas pessoas é fazer algo que elas não esperam. É fazer algo inesperado. Eu vou fazer uma coisa que elas não esperam e aí automaticamente eu vou surpreender. Quer um exemplo? Ó, vamos pegar aqui o seguinte: namorados, né? Namorados, noivos, casados, alguma coisa assim. Qual é a data que esses namorados ou esses noivos, eles esperam receber um buquê de flor ou receber um café diferente na cama? Qual é a data? Geralmente, Dia dos Namorados, a data de casamento, né? Do dia que eles começaram a namorar, né? Data de aniversário ou aniversário da pessoa. Geralmente são essas datas. Agora, se você dá um buquê, né, aí para sua noiva, para sua namorada, ou se você faz um café na cama numa data completamente aleatória, que não tem relação com nenhuma dessas datas que eu citei aqui, você vai surpreender essa pessoa. Você concorda comigo, Faminto? Por quê? Você fez algo que ela não estava esperando e por ela não estar esperando aquilo, você surpreendeu, você quebrou a rotina, quebrou o ritmo do pensamento dela. E aí ela vai lembrar disso também, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é, você surpreendeu ela. E agora a gente traz isso para o nosso cliente. Poxa, como que eu posso surpreender o meu cliente? Como que eu posso sair da rotina? Como que eu posso levar uma experiência diferente para esse cliente? Trazendo esse exemplo que eu acabei de colocar aqui, né? Do exemplo do noivo, do marido, do namorado. Como que você faz algo diferente? E aí eu separei, tem vários pontos que a gente pode trabalhar dentro do nosso delivery, mas eu separei aqui 5 pontos, onde são pontos que eu julgo serem pontos fáceis, né, parafusos que a gente consegue ajustar com uma certa facilidade. Então a gente consegue colocar isso na prática desde já e não precisa elaborar muita coisa, não precisa mexer grandes parafusos. E aí você vai ver, vai sentir essa diferença de imediato. De imediato, se você não faz alguma dessas ações que a gente vai comentar aqui, você vai sentir isso na pele. E aí lembrando, de novo, Faminto, por que a gente traz essas dicas aqui? Qual que é a proposta disso tudo? É você vender 3 vezes mais. Quando você começa a entrar mais na memória do seu cliente, quando você começa a encantar esse cliente, fidelizar esse cliente, as chances são que você tem muito mais venda aí ao longo de um mês. E aí, se a gente está falando sobre vender 3 vezes mais, para você vender 3 vezes mais, você precisa conquistar esse cliente, vender para esse cliente recorrente. Legal? Então é por isso que a gente está fazendo todo esse bate-papo aqui. Inclusive, se você já tem uma dúvida, coloca a dúvida aqui, não fica com ela. Novo sabor aqui aparecendo. Poxa, novo sabor. Faz tempo, hein, que eu não te vejo na live. Muito bom.
Legal. Então vamos lá. Sobre alguns pontos que a gente pode trabalhar no nosso delivery, tá? Para ajustar aí alguns parafusos e começar a encantar esse cliente. Quais são os pontos que a gente pode aí, ó, apertar o parafusinho desde já? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é na hora que essa pessoa faz o pedido. Na hora que essa pessoa faz o pedido. E aqui eu tô falando só de pedidos que são feitos através de direct, de WhatsApp. Não tô falando de pedidos que são feitos pelo Marketplace, por aplicativo, por iFood. Não é sobre eles. Eu tô falando sobre pedidos feitos fora dessas plataformas, tá? E aí o primeiro ponto onde você pode encantar esse cliente é justamente no atendimento. No atendimento, exatamente. Você se julga, né, dentro do seu atendimento, ou se você tem uma pessoa que faz esse atendimento para você. Essa pessoa, ela é atenciosa? É uma pessoa educada? É uma pessoa prestativa? Você consegue responder ao seu cliente com uma certa rapidez, com uma certa agilidade? Por que isso? Porque, de novo, exemplos, eu trago exemplos aqui de coisas que a gente já passou, de perrengues que a gente já passou e que, olhando, seria muito fácil de evitar. Teve uma vez, eu morava ainda em Sorocaba. E aí a gente estava prestando um serviço, né? A gente passou já por essa fase, mas a gente estava prestando um serviço de marketing para um restaurante específico lá da cidade na época, tá? E aí a gente gostava de fazer uma prática que era o seguinte: fazer uma prática do cliente oculto. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Mas o cliente oculto significa que eu comprava o produto para testar todo o processo. Testar o atendimento, como que esse produto chegava, como que chegava a embalagem, se o produto demorava, se não demorava, enfim. Eu testava todas essas partes porque não adiantava nada eu fazer um baita no marketing, levar as pessoas para comer no lugar, né, pedindo delivery, sendo que o atendimento era uma porcaria, sendo que a comida não era boa, sendo que a apresentação era horrível. Não dá. O marketing não vai fazer milagre, faminto. O marketing não vai fazer milagre. Para você aumentar suas vendas é o conjunto da parada. Então, o marketing, geralmente a gente gosta de dar um exemplo que é assim. Tem uma galera, tem uma porrada de gente na internet ali que tá com fome, tá querendo comer. O que o marketing faz? O marketing vai encontrar essa pessoa na internet e vai colocar ela dentro da sua loja digital ou virtual. Que em alguns exemplos que a gente já deu aqui, esse restaurante digital que a gente tem é o nosso Instagram, para ele conhecer o nosso cardápio, conhecer os nossos produtos. Então o marketing ele vai pegar essa pessoa da internet e vai colocar essa pessoa para conhecer os seus produtos dentro do Instagram. Agora, de dentro do Instagram, né, de dentro do restaurante para cá, quem faz o trabalho de venda não é mais o marketing. O marketing já fez o papel dele. Agora é você, como dono do delivery, dono do restaurante, o papel de vendedor mesmo. Vender o produto para essa pessoa. Então, às vezes a gente acha e fala, poxa, não consigo aumentar minhas vendas porque eu não sei divulgar, o meu marketing tá ruim. Será, faminto? Em alguns casos, o marketing tá ruim mesmo. A divulgação tá ruim. Precisa trabalhar melhor com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp de uma forma profissional, o tal do tráfego pago, né? Então, precisa trabalhar de uma forma profissional com essas ferramentas. Mas nem sempre é só a divulgação. Tem vários outros pontos aí que precisam ser melhorados também, que eles passam despercebidos. Então fica de olho nisso. Por isso que a gente fazia essa prática do cliente oculto. E aí, o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui, né, que é essa hora do pedido. Como que funciona? Quando a pessoa vai fazer o pedido com você, como que funciona essa agilidade? Só para você ter uma ideia. Eu mandei a mensagem para a pessoa no dia, e aí ela demorou para me dar um retorno, um primeiro retorno, né? 18 minutos. 18 minutos. Então, eu fazia lá todo o trabalho de marketing e naquele dia eu tava com fome, tá? Eu queria comer rápido. E a pessoa, geralmente, quando vai fazer o pedido, ela quer comer rápido. O seu cliente, ele tá com fome. Ele tá com pressa. Quem tem fome tem pressa, tá? E aí eu mandei a mensagem para fazer o pedido, ela não sabia que era eu. E ela demorou 18 minutos para me responder. E assim, me responder de uma forma completamente fria. Não teve aquele acolhimento, fala, poxa, bacana, desculpa a demora, tá? Tá corrido aqui, né? Então a gente tá no horário de pico. Não teve nada disso. Foi eu mandar a mensagem e ela mandar uma mensagem automática lá com o cardápio.
ponto. Então aí eu tive que escolher lá o produto. Então esse ponto aqui, ele é super importante, Faminto. Como que tá o seu atendimento fora do iFood? Porque uma das propostas que a gente coloca aqui também é vender 3 vezes mais fora, sem depender dos aplicativos de pedido. Mas se você quer tirar os aplicativos de pedido da jogada, você tem que se certificar de que você vai oferecer um bom serviço. Você vai oferecer um bom serviço de ponta a ponta, desde o pedido, até, passando pela entrega, pela qualidade do produto, até um pós-venda. E eu vou falar sobre pós-venda aqui. Inclusive, são 5 pontos que a gente vai falar aqui. Eu estou falando do primeiro, que é a parte do pedido, né, do atendimento. E no final tem um presentaço para você, Faminto. Um presentão. Fica até o final, que tem um baita de um presente aqui, que eu reservei esse presente para você. Legal? Então, ó, como que tá essa parte da entrega? Se certifica de ser atencioso, de ser minimamente educado, né? De ser prestativo, de acolher esse cliente, principalmente quando é o cliente que está chegando pela primeira vez. Você dedica um pouco mais de tempo para explicar quais são os produtos que você tem, o que você oferece, o que você sugere para esse cliente. Você tem essa prática de sugerir produtos do seu cardápio aí para o seu cliente? Né? Lembra, lá no começo aqui desse vídeo, a gente falou um pouco sobre essa experiência do rodízio japonês. Então, seja proativo, sugira ali, por exemplo, você sabe que tem, ó, batatas recheadas. Gratidão, gratidão, batata recheada. Depois vou dar uma olhadinha no Instagram. Adoro batata recheada, muito bom. Então, você tem que se certificar de tudo isso. E ó, esse é o primeiro ponto. Tá? É um ajuste fino no parafuso que você consegue fazer aí, que já traz um baita de um resultado. Você vai sentir essa diferença na pele. Você vai ver os clientes, você vai ver os seus clientes mais satisfeitos. Eles vão ficar felizes em comprar de você. Eles vão lembra, a gente quer o quê? Encantar, ocupar um espaço dentro da memória do nosso cliente. Ele vai lembrar e falar, caramba, eu fui lá pedir uma batata recheada, eu fui lá pedir um lanche, cara, os caras foram extremamente educados. Que animal, muito bom. Nunca tinha pedido num delivery que o delivery era tão educado assim. A galera lembra, a gente lembra das coisas, o seu cliente lembra também. Então, proporciona esse serviço, proporciona essa experiência para o seu cliente. É importante. Um delivery que tem sucesso a longo prazo precisa fidelizar os clientes. E para a gente fidelizar, precisa fazer diferente. Legal? Então, esse é o primeiro ponto, Faminto. Segundo ponto, que é onde você pode surpreender, onde você pode encantar o seu cliente. O segundo ponto é o ponto da entrega. Como que funciona a sua entrega hoje? Lembrando, se a gente está falando de vender fora dos aplicativos de pedido, eu não estou considerando que você não tem nenhum tipo de parceria com esses apps, tá? Então, aqui seria uma entrega própria. Como que funciona aí a sua entrega própria? Quanto tempo que você demora para fazer uma entrega de um pedido seu? Em média, independente do bairro que você esteja aí, mas tem uma média para quem trabalha com delivery, quem trabalha com restaurante, uma média que beira ali em torno de 40, 50 minutos. Ou seja, a pessoa pediu um lanche, pediu uma pizza, pediu um pastel, um temaki, não importa, vai demorar cerca de uns 40, 50 minutos para chegar. Isso é um tempo que mais ou menos o cliente tem dentro da cabeça dele. Agora, tem alguns lugares que demoram 1h30. Eu sei que tem pico. A gente sabe, quem está lá no campo de batalha, sabe que tem períodos que tem pico. Principalmente no final de semana, próximo do final de semana, a galera quer comer um monte de pizza e tem o período de pico, todo mundo pedindo ao mesmo tempo. E aí o cliente tem que esperar lá 1h20, 1h30. Então, uma outra dica, se você quer encantar, você quer surpreender o seu cliente nessa parte da entrega, é o tempo de entrega. Quanto tempo você demora para fazer uma entrega para o seu cliente? Então, quando eu falo sobre tempo de entrega, poxa, se a média de entrega de pedido é de 40, 50 minutos, Faminto, você consegue entregar esse seu pedido aí em 30 minutos? Coloca um desafio para você mesmo. Você consegue fazer essa entrega em 30 minutos? Se você consegue fazer essa entrega em menos de 30 minutos, 25 minutos, às vezes tem pedido que não dá.
Tem pedido que não dá, porque você precisa fazer um preparo, né? E aí não dá mesmo. Mas coloca essa meta, tenta entregar mais rápido. Você vai ganhar pontos com o seu cliente também nessa parte da entrega. E aí o que é legal, Faminto? Quando a gente fala sobre entregar mais rápido, não é só você despachar para o motoboy sair e entregar, não. Tem todo um processo. Se você organiza bem a sua cozinha, se você já deixa tudo pronto, você tem uma linha de processo para fazer a produção desse produto aí e depois entregar para o seu motoboy e aí traçar uma boa rota para esse motoboy, tudo isso influencia em você ganhar tempo na entrega desses produtos. Então, você fazendo esse checklist aqui, esse passo a passo, procura saber se você não consegue entregar em meia hora, quiçá menos de meia hora. Certamente você vai surpreender o seu cliente. Se você entregar lá em 25 minutos, ele fala, meu Deus, eu ia tomar um banho para esperar o pedido chegar, nem deu tempo. Já chegou e chegou quentinho, chegou gostoso, chegou saboroso. Então você vai ganhar pontos. De novo, o cliente vai lembrar de você, falar, pô, os caras entregam muito rápido. Vou pedir com eles lá porque eu tô com fome. Preciso comer rápido. Vão lembrar de você, Faminto. Legal? Então, esse é o nosso nossa segunda dica aqui, né? Lembrando que no final desse checklist, são 5 dicas aqui que eu vou dar pra você. No final tem um presentão, Faminto. No final tem um presentão. Então fica aqui comigo. A terceira é uma dica meio batida, mas sabe o óbvio que precisa ser dito? É o terceiro aqui. É o óbvio que precisa ser dito. Principalmente para quando você vai vender para o primeiro cliente, para o cliente que nunca pediu de você e ele está te dando um voto de confiança. Quando o cliente pede de você pela primeira vez, olha só a importância disso, Faminto. Esse cliente ele te deu um voto de confiança. Ele falou, cara, eu não te conheço, eu não conheço o seu delivery, mas a sua foto tá muito boa, né? Parece que tá saborosa essa batata recheada que você vende aí. Então quer saber? Eu vou te dar um voto de confiança e vou pedir de você. Vamos ver do que se trata isso. Então ele te dá esse voto de confiança, mas ao mesmo tempo ele tá desconfiado, Faminto. Ele tá desconfiado, ele nunca pediu. E aí é uma frase que a gente repete praticamente em todas as lives aqui, ou em todos os vídeos, que é, você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você só tem aquela, tem que ser certeiro. Causar uma boa impressão para esse novo cliente aqui. E aí, quando a gente fala sobre causar uma boa impressão, a gente falou aqui sobre a parte de ser atencioso, educado, na parte de pegar o pedido. A gente falou agora sobre entregar rápido. E aí, o terceiro ponto é, você faz aqueles benditos daqueles bilhetinhos. Os bilhetinhos mesmo, Faminto, né? Agradecendo que aquela pessoa ela pediu de você. Poxa, ela te deu um voto de confiança. Faminto, ele te deu um voto de confiança. Coloca um bilhetinho lá, desejando uma boa refeição para a pessoa. Se você já vende para essa pessoa, coloca lá um bilhetinho com uma frase motivacional. Sabe por quê? Principalmente quem vende, quem abre delivery à noite, acontece o seguinte, a galera que pede delivery à noite, poxa, teve um dia eu não sei se pode falar palavrão que cai a live, né? Teve um dia do caramba, passou por uma porrada de perrengue, ó, tá suando ali pra conseguir pagar as contas, chega no final do dia e fala, quer saber, eu vou descansar, vou pegar e vou comer alguma coisa de fora. E aí o que acontece? Essa pessoa vai pedir de você, porque ela tá te dando esse voto de confiança. E aí você vai lá e manda um bilhetinho para ela, talvez não desejando uma boa refeição, mas com uma frase motivacional. Manda uma frase motivacional pro cara, pra pessoa que tá pedindo ali, uma frase de força, de motivação. Às vezes a gente tá tão para baixo que precisa disso, Faminto. E pode ser que você não consiga enxergar a importância disso, né? Mas a pessoa vai ler aquele bilhete e muitas das vezes aquilo que você escreveu ali pode ser frase de internet, tá? Não precisa ser aí um Shakespeare para escrever o bilhete, não. Mas a pessoa vai ler aquilo e vai cair uma lágrima do olho dela. Fala, caramba, é isso. Puta, tá pesado, tá difícil, mas é isso. É isso, é seguir em frente, é não desistir. É saber que a vida ela é generosa, é saber que a vida é próspera. Traz esse lembrete mesmo. O bilhetinho ele é um lembrete. Coloca lá esse lembrete na comida da pessoa.
Olha só a importância que você vai ter. Não é só a comida. Você está dando um entusiasmo, uma injeção de entusiasmo nesse cliente. Faça isso. Sinta a diferença. Depois a gente recebe os feedbacks, a galera dá feedback. Galera dá feedback e fala, caramba, o bilhete que vocês mandaram aqui, ó, eu nem imaginava. Gratidão, muito obrigado. Então, faz esse teste, família, faz esse teste. Ó, a batata recheada, coloca um chocolatinho também. Boa, a gente sempre faz, sugere, né? O bilhetinho junto com um mimo. E aí pode ser um chocolatinho, pode ser às vezes um pirulito, alguma outra coisinha ali. Mas faça isso. É o óbvio que precisa ser dito e a gente não pode deixar o feijão com arroz passar em branco, né? O feijão com arroz tem que ser feito e bem feito. Legal? Então essa é a nossa terceira dica. Agora vamos para a quarta. A quarta dica, a gente vai falar sobre produto, né? A gente vai falar sobre produto. E aí o produto, eu quero falar aqui sobre produto, onde a gente vai falar sobre sabor e apresentação. E quem está acompanhando aqui o nosso canal, quem está acompanhando, ó, Tati Lopes chegando, Ellen chegando também, sejam muito bem-vindas, né? Aqui é o nosso canal, Delivery 7K. Quem tá acompanhando aqui os nossos stories, ao longo da última semana, eu coloquei um desafio aqui, né? A gente vai abrir o nosso delivery do zero. Vocês vão acompanhar o passo a passo. A gente está registrando esse momento em vídeo, tá? Então fica tranquilo, a gente não soltou nada ainda, porque gravar, fazer, dá um trabalhinho aqui. Mas é bem legal, depois você vai ver o resultado, faminto. Mas, para quem não sabe, eu trabalho com a minha família no food truck, onde a gente vende hambúrguer, né, no Dom Blanco, e já tem bons anos que a gente vende isso. Mas eu coloquei esse desafio para a gente abrir um delivery do zero total, com um produto que eu não tenho habilidade, um produto que eu não tenho familiaridade. E aí eu vou te mostrar o passo a passo, desde, poxa, que produto que eu vendo, né? O que vai dar certo na região, o que será que dá certo. Eu vou mostrar esse passo a passo do zero para você, para a gente compartilhar aqui. Então a gente está nesse processo. E hoje, em especial, eu e o Mozão, a gente saiu para ver algumas embalagens. Porque vai chegar um momento que você precisa pensar no produto, fazer o teste do produto, mas como que você vai apresentar esse produto. E aí a gente foi correr atrás de embalagem hoje. Então esse quarto ponto aqui, falando sobre a apresentação, como que você torna o seu produto, como que você facilita a vida do seu cliente só pela embalagem. E aí aqui, faminto, a embalagem é sempre um ponto delicado. Por quê? Porque tem as embalagens mais bonitas, né? E as mais indicadas, muitas vezes, elas são mais caras, elas são mais salgadas. Mas é um investimento que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque você consegue colocar a sua marca, você consegue reforçar a sua marca toda vez que aquela pessoa pega a sua embalagem. Pode ser que, para você que está começando agora, não começa com uma embalagem personalizada logo de cara, mas começa com uma embalagem que mantenha todas as características do seu produto. Você não pode perder em qualidade do seu produto por conta da embalagem. Então a gente está caçando uma embalagem, a gente viu algumas coisas aí, fez pesquisa de mercado, bateu perna, viu, pegou no material. É isso que você precisa fazer, né? Pegar no material e, poxa, será que vai manter batata? Batata é uma dificuldade para quem trabalha com batata, não a batata recheada, mas a batata frita. É uma dificuldade para quem trabalha com batata, para levar a batata para o cliente, manter a batata crocante, manter a batata gostosa, para não chegar aquela batata murcha para o cliente. É um desafio, e a embalagem tem importância nesse ponto aqui. E aí algumas das embalagens que a gente teve hoje, não é a embalagem do produto que a gente vai vender, mas olha que embalagem fofinha. Não dá para pegar aqui. Tem um produto que a gente comeu aqui. Qual que era aquele bolinho, amor? Bolinho de baião de 2. E uma embalagem super fofa, faminto. Olha essa embalagem aqui, ó. Eu até desmontei ela vem assim, né? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Ela vem toda personalizada. Olha que legal, ó. Toda personalizada, com várias imagens, né, remetendo ao Nordeste, porque trata-se de comidas nordestinas. E aí, na embalagem, ela é bem fofinha, porque, ó, além de ser bem fácil de montar, né, ela tem uma camada, uma película aqui dentro que mantém
não deixa vazar o óleo se o produto tiver algum óleo, né? Então não fica aquele óleo escorrendo na mão. Tem aqui, mas para preservar ainda mais o produto, eles têm o papelzinho aqui, ó. Um papelzinho também personalizado. Olha que legal, faminto. Então, ó, eles têm aqui o papelzinho, tem aqui essa caixinha. Essa caixinha é uma das embalagens que eles têm, né? E aí, tipo, coloca aqui a parada, aí coloca os bolinhos aqui e faz no estilo porçãozinha de bar. Olha que legal. Você traz uma outra cara para o seu produto, uma outra cara completamente diferente. Muito diferente. Então, primeira coisa, pensar nesse conjunto, embalagem e sabor. Poxa, será que a embalagem que eu estou usando, ela é mais barata, mas será que eu não estou sacrificando o sabor do meu produto? Não sacrifica. Não, ó, de tudo que você pode fazer no seu delivery, não sacrifica o sabor do seu produto. É isso que vai ser, esse é um dos grandes diferenciais. Não sacrifica o sabor do seu produto. Se você optar por uma embalagem mais barata, mas sacrificar o seu produto, lembra, você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Você vai perder o cliente por conta da embalagem, sem você saber. Por quê? A embalagem chegou murcha lá, a embalagem não, a batata chegou murcha lá, por conta da embalagem, e aí o cara fala, eu não vou pedir mais não. A batata vem sempre murcha, não quero mais. E aí você perdeu esse cliente, faminto. Então, toma cuidado. Embalagem e sabor, eles caminham juntos, tá certo? Ó, Batata comentou aqui, ó, deixei de trabalhar com a frita porque achei bastante complicado. Exatamente. Uma das dicas que a gente dá aqui, né, para contornar um pouco essa parte da batata que chega murcha mesmo, é muitas vezes trocar. A gente sabe que as pessoas que gostam de lanche, comem lanche com batata. E aí, pra gente não deixar de vender a porção de batata, ao invés de trabalhar com a batata palito, batata frita, a gente troca por uma porção de batata rústica. A batata rústica é muito mais fácil de você entregar uma batata rústica, aqueles pedaços de batata maior, né? Então, com outro tempero, inclusive. Mas a batata rústica, ela mantém muito mais a característica quando ela chega no cliente. Então, quando é delivery, a gente aconselha, inclusive, trocar a batata frita por uma batata rústica, para manter a porçãozinha de batata lá para o cliente. Legal? Então, esse é o nosso quarto ponto, faminto. E agora, o quinto ponto, extremamente importante, que eu queria trazer para você, é o pós-venda. Sempre que a gente faz aqui perguntas sobre, faminto, você faz um pós-venda bem feito? A grande maioria fala que não. E que nem tinha pensado, na verdade, em fazer um pós-venda. E o que eu tô chamando de pós-venda aqui? É o seguinte, a pessoa ela pegou, pediu de você, você entregou o produto para ela, depois que você entregou o produto para ela, você manda uma mensagem para essa pessoa, você espera ali uma meia hora, uns 20 minutos, você espera esse tempo e você manda uma mensagem. Que tipo de mensagem que você manda? Você pode mandar uma mensagem do tipo... Oi fulano, tudo bem? A gente acabou de enviar para você uma batata recheada, uma pizza, o que a pessoa pediu, né? Eu espero que tenha dado tudo certo, que ela tenha chegado quentinha aí para você, que vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz em poder servir isso, né? E pode contar, a gente está aqui para tudo quanto é situação. Conta com a gente, né? Então a gente fica muito feliz em você escolher o nosso delivery e ó, a gente está junto na próxima. Ó, Paladar nordestino. Eu falo sim, obrigado pela preferência. Ó, sim, obrigado pela preferência. Faço pós-venda também, muito bacana. E aí, faminto, esse pós-venda, uma vez que você tem o contato da pessoa, né? Que você tem o contato desse cliente. Por quê? Porque muitas vezes, para quem vende com os aplicativos, você não tem o contato desse cliente. Por isso que tudo que eu tô falando é para você que tá vendendo através do Instagram, do WhatsApp e do Facebook, tá? Ó, Batata, eu não mando mensagem. Não sei se eu tô fazendo errado, eu ligo. Ligar é bem legal também. O que acontece muitas vezes quando liga, né? É muito doido, mas a galera acha um pouco invasivo a ligação. Então talvez mandar uma mensagem pelo próprio WhatsApp seja menos invasivo. Você pode mandar um áudio, né? Um áudio no próprio WhatsApp também é legal. Mas o ligar eu não aconselharia muito. Mas se tá dando certo, não muda não. Não muda não. E o que eu quero... Eu tinha falado, né? Eu prometi um baita de um presentão. E o que é esse presentão?
vai ser o seguinte, família, para você que tá aqui na live, manda uma mensagem, depois que acabar aqui, não precisa sair agora não. Depois que acabar essa live aqui, manda uma mensagem lá no direct, que a gente separou um material com algumas dicas de mensagem para você enviar para os seus clientes. Então, algumas dicas de pós-venda, algumas dicas de mensagem que você pode mandar em bilhetinho, tá certo? Então, a gente tem algumas mensagenzinhas lá para você começar a molhar o pé na água. Então, você tem lá a praia, e aí você chegou na praia e colocou o pezinho na água. E aí você começa a enviar as primeiras mensagens. Então a gente tem esse material super bacana. Para você que está aqui, manda mensagem lá no direct. Eu, a minha equipe, depois a gente encaminha esse material para você, tá? Esse PDF. Então não perde essa chance, faminto. Por quê? O pós-venda, a gente está falando aqui sobre você aumentar em 3 vezes as suas vendas, sem depender de aplicativos de pedido. E eu te mostrei, a gente conversou ao longo desse vídeo aqui, dessa live, na importância da fidelização nesse processo do aumento de vendas. E para você aumentar a fidelização, esse pós-venda é fundamental. É fundamental. Então pega, manda mensagem lá no direct para a gente enviar esse material para você começar a colocar em prática. Para colocar em prática hoje. Hoje não, porque a gente não vai enviar ainda hoje. Mas amanhã a gente já envia para você e começa a colocar em prática. Manda para o seu cliente depois de uma meia horinha, né, uns 25 minutos, para dar tempo dele comer também e conseguir dar o feedback. Legal? Uma outra coisa bacana é que, uma vez que você manda essa mensagem do pós-venda, você consegue também muito mais depoimento de clientes. E esses depoimentos eles são importantes também. Então pensa assim, eu sou uma pessoa que nunca comprei de você. Então eu preciso ter algum tipo de garantia para ver se aquele produto que você está vendendo é bom mesmo ou não. Onde eu vou encontrar essa garantia? Geralmente as pessoas elas entram nos seus destaques, lá dos stories, e elas vão ver depoimento de outras pessoas que já comeram o seu produto. Agora imagina, você tem lá no seu destaque uma porrada de depoimento de gente falando, elogiando, gravando vídeo. Tem uma porrada de coisa. Poxa, quem entrar agora e falar, meu, olha o que todo mundo tá falando aqui. Impossível do negócio ser ruim. A pessoa se sente mais confiante em fazer o pedido com você. Então, você reforça o relacionamento com essa pessoa e você começa a ter mais depoimentos de clientes que compraram de você. Legal? Então, isso ajuda você em 2 pontos extremamente importantes, faminto. Paladar Nordestino começou. Através da mensagem é uma forma de a pessoa ter uma conversa com o cliente. Sem dúvida. Um dos grandes diferenciais aqui, né, Paladar, é você ter um relacionamento com o seu cliente. Esse relacionamento ele é impossível dentro das plataformas de marketplace. Só que pessoas se conectam com pessoas. A gente gosta de se relacionar. E as pessoas que estão comprando do seu delivery, do seu empreendimento, elas também gostam de ter esse contato. E uma vez que você se relaciona com elas, a chance de você fidelizar esse cliente é muito maior. Muito maior. Então um baita de um diferencial também. Não ignora, né? Parece que é uma coisa simples, mas não ignora o simples, tá? O simples bem feito, o feijão com arroz bem feito, ele faz muita diferença. Às vezes a gente acha que para vender mais precisa de estratégias elaboradas, né? Mover a montanha e tudo mais, e o básico não está sendo bem feito. O feijão com arroz não está sendo bem feito. Então volta, faz o feijão com arroz e depois a gente vai mover essas montanhas juntos. Combinado, faminto? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. A gente falou sobre encantar o seu cliente. Como que você pode encantar o seu cliente aí no seu delivery. Eu espero que todas essas dicas que a gente trouxe aqui hoje, né, nesse vídeo, nessa live, façam a diferença aí no seu delivery. Coloque em prática. Não esquece de mandar um direct aqui pra gente, pra equipe, para enviar também esse material para você conseguir mandar essas mensagens de pós-venda lá para os seus clientes. Legal? Quero ver você vendendo muito, quero ver você explodindo, fritando de vender, vendendo 3 vezes mais. E lembrando que toda segunda-feira a gente tem essa live aqui, esse bate-papo, às 8 horas. Traga suas dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida de algum tema, por exemplo, cardápio, tráfego pago, fidelização, X, Y, Z, traga essa dúvida, manda lá pra gente que a gente traz pra cá e manda bala em fazer live pra tirar essas dúvidas, ajudar você a vender mais. Essa é a proposta do canal. Combinado? Então eu fico muito feliz aqui com a sua presença, com a sua participação, batata recheada,
Paladar Nordestino, todo mundo que participou aqui também. Fico muito feliz, muito grato nessa troca, nesse compartilhamento. A gente vai longe, todo mundo junto. Tá certo? Então, te vejo no topo, faminto. Te vejo no próximo vídeo, na próxima live. E ó, tem vídeo no YouTube essa semana também. Vamos junto, bora vender muito.